queridos professores, colegas de profissão, aqui professor José Carlos, e preocupado com a nossa situação, né? Esse momento que estamos vivendo, um momento de pandemia, pensei em contribuir com minha classe com algumas palavras, com alguns questionamentos, certo? Escolhi um tema bastante interessante para a gente começar um debate, começar uma reflexão. Eu dividi em duas partes para que o vídeo não ficasse tão extenso e vamos ter essa primeira parte e um segundo vídeo, né? Em seguida, eu trago a temática entendendo as possibilidades e as limitações da educação online, né, em tempos de pandemia. Esse vídeo está dividido em duas partes, tá bom? A gente vai assistir a primeira parte agora e em seguida assistimos a segunda parte, certo? Bom, é fundamental, é muito importante que a gente comece um entendimento sobre essas possibilidades e essas limitações que envolvem a educação online, né? Uma vez que agora estamos vivendo uma necessidade, né, de buscarmos de qual a melhor forma para que a gente comece efetivamente a desenvolver um trabalho junto aos nossos alunos, né? Bom, nós educadores da rede pública brasileira estamos vivendo esse tempo e a orientação que temos da Organização Mundial da Saúde é que fiquemos em casa, ou seja, que o distanciamento social é a medida mais perfeita, né, até o momento, para que a gente combata o coronavírus, tá? E, por outro lado, nós temos uma medida provisória, a medida 934, que diz respeito, né, à quantidade de horas que o professor precisa trabalhar com o aluno, ou seja, 800 horas no ano. Então a gente assim pensou, a modalidade de ensino à distância, EAD, hoje em todos os municípios, em todas as escolas, está sendo encarada como, eu diria assim, a salvadora da pátria. Mas a gente observa que o simples ato de, ou até mesmo um ato complexo, que tem também algumas facetas, né, nesta prática, algumas armadilhas, que podem sim, ao invés muitas das vezes de colaborar, pode também estar, de uma certa forma, né, sendo algo excludente, né, do objetivo da educação. Né? Precisamos perceber tudo isso e, para além disso, precisamos perceber o que está por trás também deste grande incentivo hoje, né, para se trabalhar com essa modalidade de ensino. Temos sim que ter alguma coisa, precisamos fazer alguma coisa, mas vamos entender melhor tudo para que a gente no futuro, né, tenhamos sucesso. Isso é o que é o mais importante. Né? O Estado, né, essa educação promovida pelo Estado, há muito, já havia a intencionalidade disso, a gente sabe. Uma proposta de universalizar, né, o sistema EAD para todo o Brasil e, por sua vez, seria muito econômico, né? Porque com certeza diminuiria o número de escola, né? E imagina a situação, um professor só, ele grava uma aula e ele consegue, com esta aula, atingir milhares de alunos. Né? Então, assim, o que é que a gente vai perceber? O que é que a gente pode analisar? Imagina se todo mundo começa a só trabalhar de forma online. Se isso passa a ser lei, se isso passa a cogitar como a melhor opção para se ensinar e para se aprender. Né? Diante de uma realidade geográfica tão grande que é o nosso país, como é que a gente vai atender às especificidades de cada região, uma vez que é uma aula universal para todo mundo? Né? Nós não podemos aceitar essa situação. Né? Então é
fundamental que a gente crie estratégias para garantir o sucesso dos nossos alunos, aprendendo de forma saudável, mas também de forma viável durante esse tempo de crise, durante esse tempo de pandemia. Então, precisamos refletir qual a melhor forma que, com equidade, atingimos o objetivo da educação. Então, assim, diante dessa realidade, nós precisamos, mais uma vez repito, pensar, mas tirar algumas conclusões. A gente sabe que as políticas públicas voltadas à educação, de modo geral, elas não se efetivam coerentemente. A gente sabe que existem em muitas escolas uma deficiência muito grande, né, das tecnologias, ou seja, das mídias. A gente sabe que tem escolas aí que não tem computador. É uma realidade. Que não tem internet. Uma grande maioria não tem internet. Então, como implementar da noite para o dia? Nós somos pegos de surpresa, é verdade. Mas como implementar da noite para o dia uma dinâmica totalmente atípica, né, do nosso cotidiano? Havendo também o total despreparo do profissional. É claro, nós não fomos capacitados para isso. E não nos foi oferecido essa oportunidade. Tá? Então, o que é que a gente observa? A gente observa que as condições sociais do nosso país favorecem, nem sempre favoreceu, na verdade, nem sempre favoreceu, né, a utilização de equipamentos, a utilização de internet, né, pela questão mesmo das necessidades que nossas escolas possuem. Então é desleal, é algo muito sério a gente querer implementar uma dinâmica que favoreça alguns e desfavoreça a outros. Corremos um risco, né, onde, utilizando esses ambientes virtuais, nós tenhamos uma ampliação das desigualdades. Ou seja, existem alunos muito carentes, existem alunos que, além de não ter nem um celular, não ter computador em casa, muitas das vezes nem tem nenhum espaço físico com real, digamos assim, ambientação para efetivar os seus estudos. A gente sabe disso, tá? Então podemos ao invés de ajudar, iremos alargar ainda mais essas desigualdades, tá? Então eu destaco os investimentos tecnológicos que perpassam a educação. O não investimento, na verdade, que a gente há muito tempo não está tendo. Tá? E a gente vai ainda mais além, quando a gente chega, por exemplo, nas escolas que não estão muito à vista, nas escolas de periferias, nas escolas da zona rural, ou seja, na educação do campo, que é minha especialidade. Em 2014, eu publiquei um artigo intitulado As TICs nas escolas do campo, do que mesmo estamos falando. E lá eu destacava com veemência esse descaso. Tá? Então, assim, é importante que as escolas localizadas nas sedes dos municípios, estas que atendem a um grande número de alunos, elas desenvolvam sim propostas. Tá? Mas a gente também tem que pensar que nessas escolas, mesmo na sede, também atende a um número muito grande de alunos que vivem no campo. E estes alunos não têm condições, não têm as reais condições, tá, de realmente efetivar um trabalho desse tipo. Então, outros pontos relevantes também nesse contexto, que eu também considero, é a utilização das redes para o efetivo trabalho online, bem como a ampliação do tempo virtual que os nossos educandos e os profissionais de educação vão precisar utilizar. Né? Então, nós podemos encontrar alguns problemas quanto a isso, tanto para professores quanto para alunos. Eu vou destacar aqui algumas considerações do ponto de vista danoso no uso das redes sociais e a EAD. Por exemplo, primeiro ponto, na internet, tudo é para o momento. Então, ocorrendo o risco de tudo também
ser cobrado instantaneamente, mas também ser exigido uma produtividade instantânea, um retorno imediato. Será que nós estamos prontos para isso? Será que é certo pedir uma coisa agora na internet para só dar um retorno daqui a um mês, 2, 3 meses para os nossos alunos? A gente não vai poder, muitas das vezes, já fornecer esse retorno imediato. Segundo ponto, ao compartilhar nas redes sociais as nossas redes, o nosso perfil, ele passa a não ser mais pessoal, ou seja, tudo é socializado da gente. Principalmente o nosso tempo, a nossa privacidade e outras coisinhas mais. As redes abrem margem a essa dinâmica. Pode se tornar então uma armadilha. Terceiro ponto. Nas redes sociais existe uma grande dificuldade em peneirar as informações, pois é muito difícil controlar a comunicação de cada um dos membros sem que respeite, né, sua visão de abstração daquilo, né, que na tensão do debate quer ser compreendido ou quer compreender. O perigo está em as informações hoje elas serem utilizadas tendo como validade, muitas das vezes, até jurídica. Então, na tensão do debate, é possível que muitas das vezes escrevam o que não querem, falem o que não querem, e depois não tem mais como se arrepender, porque já foi lá. Bom, um quarto ponto, também pode ocorrer que alunos e professores às vezes serem expostos em situações constrangedoras. E também é algo que não se pode reverter, tá? Não temos como acompanhar tudo que é socializado, certo? Quinto ponto, se já usávamos as mídias sem uma obrigatoriedade, agora, utilizando-as como tecnologias de estudo e de ensino, ocorrerá então o incentivo e a ampliação do tempo de contato com essas tecnologias, ou seja, com o celular, com o computador, mas a principal preocupação é a visão, é a aproximação, é o esforço de estarmos mais tempo, né, com os olhos, né, frequentes nesses meios. E isso pode sim acontecer de possivelmente adquirirmos doenças oculares. E o sexto e último ponto, que também é um perigo, está no acesso de plataformas educacionais por parte de terceiros, né? Ou seja, é possível que alguém entre que não seja aluno, muitas das vezes, né? E esse alguém pode sim, né, provocar bullying contra alunos, contra professores, e isto pode gerar conflitos, certo? Então, nessa primeira parte, ficamos com esses questionamentos. E eu quero, no segundo momento, questionar com vocês o que fazer então diante dessas situações. O que é que a gente pode propor para os nossos professores e para os nossos alunos? Ok? Então vamos lá. Até o próximo. Obrigado.